Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero também que vocês estejam aí em isolamento social. Importante continuar com essa medida, pessoal, para que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível, certo? Hoje nós vamos ter aqui um encontro especial com essa galera aí do ensino médio, em especial a turma do primeiro ano aí. A turma do primeiro ano que está se aproximando aí em passos largos para desenvolver suas atividades e gabaritar de forma positiva aí o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, certo? Para isso, temos que seguir o nosso planejamento anual. E dentro desse nosso planejamento anual, nós vamos compreender nesse momento a geopolítica. E o que vem a ser a geopolítica? Pessoal, geopolítica é um nomezinho complexo, talvez de difícil compreensão, porém, nada mais, nada menos é que um conjunto de leis, determinações que tendem a organizar um espaço geográfico, tendem a fazer a manutenção desse espaço geográfico, criar regras, leis, determinações, separações, organizar o espaço geográfico, certo? Então, a geopolítica do Brasil, por exemplo, tende a organizar o território brasileiro de forma estruturada nas leis, que no nosso caso, refere-se à nossa Constituição brasileira, ok? A Constituição brasileira é o nosso livro mais importante de segmento social. É através dela que nós temos lá as leis, os códigos, os parágrafos, os artigos, referente a um monte de lei que nós temos, que é bem verdade, algumas só estão lá escritas e não saem verdadeiramente do papel. Mas estamos avançando nesse propósito para que um dia sejamos mais justos e igualitários nas nossas medidas e cabimentos sociais, certo? Mas dentro da perspectiva e da nossa proposta de continuar com a geopolítica do Brasil, nós vamos estudar uma parte territorial em específico e que tem uma importância não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. O mundo inteiro olha para essa região com grande admiração no sentido de busca das qualidades físicas, né, culturais, econômicas dessa região, que tem muito a oferecer aí para o Brasil e o mundo. Porém, devemos obedecer sempre essa questão da geopolítica para que não destrua a relação ambiental e, de certa forma, a gente consiga, sim, avançar, né, o chamado desenvolvimento socioeconômico aí. Então, devemos buscar uma aliança entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. Na verdade, essa relação aí chama-se de sustentabilidade, ok? De que região nós estamos falando? Nós vamos agora falar da região da floresta amazônica, pessoal. Essa região da floresta amazônica que é tão cobiçada, principalmente pelo mundo afora. Sempre alguém, um governante, né, de outros países, de outros continentes, sempre predisposto a querer opinar ou determinar ações ou justificar uma medida dentro da geopolítica brasileira para alterar situações a favor próprio referente à nossa floresta amazônica, certo? Então veja, a floresta amazônica, essa região amazônica, fica localizada, obviamente,
na região norte do nosso país, do Brasil, certo? E, por sua vez, ela representa o maior espaço territorial no sentido de unidade da Federação do Brasil, ou seja, é a maior região do Brasil, é a região da Floresta Amazônica, certo? Por tamanha extensão territorial, existe uma grande dificuldade de gerenciar essa geopolítica, de gerenciar as políticas públicas de organização desse espaço aí, certo? Sobretudo, não o espaço físico territorial entre os estados, mas, sobretudo, a questão das fronteiras que compreende esse bioma fantástico que é a Floresta Amazônica. Veja, a Floresta Amazônica é um dos biomas brasileiros, certo? Que compreende ali grande parte do território brasileiro, toda a região norte, certo? E é riquíssima, pessoal, riquíssima, e aí o interesse de todos os povos aí de outros países aí do mundo, riquíssima na sua biodiversidade, certo? Então, nós temos riquezas, inúmeras riquezas, no sentido mineral, no sentido animal, no sentido vegetal, ali na Floresta Amazônica, e que volta e meia ocorre problemas aí de evasão dessas divisas. O que é essa evasão dessas divisas? Violação das fronteiras, ok? Ocorre violação de uma fronteira ali na Floresta Amazônica em busca da exploração ilegal dos nossos recursos naturais, minerais, florestais, certo? De forma biológica, é muito explorada a região. Tem inclusive um problema na região que nós denotamos como a biopirataria, onde você, o indivíduo faz a extração de espécies vegetais e espécies animais de forma ilegal, para poder vender em outros países, como às vezes de forma de animais de estimação. Por exemplo, alguns répteis da Floresta Amazônica, eles são vendidos, por exemplo, para países europeus, E aí lá tem colecionadores desses répteis, de insetos, ok? Só que são animais que não são adaptados naquele tipo climático e não é natural daquele ambiente. Então eles fazem essa predação, na verdade, biológica, por isso são chamados de biopirataria, porque é uma prática mesmo de piratas. Eles vão lá e pegam de forma ilegal e levam, vendem muito caro, pessoal, muito caro mesmo, as serpentes, por exemplo, brasileiras da Floresta Amazônica, anaconda, que os norte-americanos chamam de anaconda, é muito cara nos Estados Unidos também, na Europa, em outros vários países do mundo, certo? Então, dentro dessa geopolítica, é importante lembrar a fragilidade das fronteiras do Brasil, porque a Floresta Amazônica ela não é exclusivamente brasileira. Muito embora 60% dessa imensa floresta equatorial esteja no território brasileiro. Porém, países como Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, esses países também possuem essa floresta amazônica também, com as mesmas características. Tanto é que existe dentro dessa geopolítica a divisão Amazônia, floresta amazônica na América Latina e a Amazônia legal, pessoal. Preste atenção aí, questão de Enem, a Amazônia legal. Professor, o que se refere a essa Amazônia legal? A Amazônia legal, pessoal,
é justamente a parte da floresta que é compreendida dentro do território brasileiro, dentro dessa geopolítica territorial do Brasil, certo? O equivalente a 60% de toda a floresta está no nosso país. Então, por isso que quando se fala em Amazônia no mundo, pensa-se logo no Brasil, porque a maior parte dessa floresta está no nosso país, certo? Por essa fragilidade imensa das fronteiras, né? E aí são por essas fronteiras ilegais, não monitoradas, e que acaba saindo da nossa Amazônia legal todo esse material biológico, né? Todo também a extração do ouro ilegal, a extração da madeira de forma ilegal, a extração de frutas características e plantas características para medicinais de forma ilegal, certo? E os animais também de forma ilegal. São por essas fronteiras. Aliás, nessa fronteira aí da floresta amazônica, a geopolítica brasileira não consegue organizar bastante esse processo, essa região, e acaba, na verdade, deixando um pouco de liberdade para aqueles contraventores. Aliás, quem atua nesse tipo de região já conhece os meandros, né? Às vezes até muito mais do que as autoridades. E aí você pode se perguntar, professor, e por que o Brasil permite essa questão? Então, nós temos aí, não é que ele permite, nós temos aí um problema institucional. Um problema que a instituição responsável pela fiscalização, controle e desenvolvimento dessa área, além da Polícia Federal, é o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, certo? E muitas das vezes, tanto um órgão quanto o outro não tem um efetivo para cobrir toda aquela faixa territorial da fronteira do Brasil com esses países latinos ali, o que cercam ali a fronteira da floresta amazônica. Então, muita coisa entra pela Colômbia, muita coisa entra pelo Equador, muita coisa entra pela Venezuela. Então, não se há, e não é só a pirataria biológica, aí nós temos também um problema com armas, né, com drogas, enfim, uma série de situações. Então, a geopolítica da região norte, ela tenta organizar essa situação, porém, difícil ocorrer por conta dessa extensão territorial da fronteira ser muito grande e apresentar essa deficiência no efetivo necessário para cobrir tamanha área. Ok? Na próxima aula, nós vamos continuar com os vários conflitos, certo, que ocorrem nessa região da floresta amazônica, principalmente os conflitos por conta da propriedade de terra, pessoal. Conflitos ambientais, conflitos de cunho territorial, as madeireiras, os grandes latifundiários. Então, nós vamos entrar nesse contexto de conflitos na região norte. Beleza? Um forte abraço, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!